comigo, tá? Convido agora que o ensaio e realmente está uma bênção, está maravilhoso. Nós queremos considerar um pouco nesta noite sobre a palavra do Senhor. É importante quando nós nos encontramos, nós temos a oportunidade de orar, de cantar, de conversar com os irmãos, de divulgar para os irmãos o que está acontecendo, né? E também de considerarmos a palavra do Senhor. Nossos distritos agora temos 2 distritos na cidade, né? A partir de janeiro, nós teremos o distrito de Santa Cruz, e essa igreja aqui para parte desse distrito, e temos o distrito da Central. E para o distrito de Santa Cruz está vindo o pastor Marcos Antônio, São Paulo. Não o conheço, mas pelo perfil já deu para entender que é um homem experiente, é um homem de Deus e vem para somar, e vem para trabalhar com os irmãos. E eu tenho certeza que com a ajuda do Senhor Deus, com o poder do Espírito Santo, vai ser uma bênção aqui na nossa cidade. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Romanos. Romanos capítulo 8. Amém? Todos encontraram? Amém. Vamos orar mais uma vez? Querido Jesus, ao abrirmos a Tua palavra nesta noite, nós queremos pedir que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor nos purifique com o sangue daquele que foi derramado na cruz do Calvário por nós, que é o Teu Filho Jesus. Que o Senhor possa nos tornar limpos, purificados e preparados para ouvir a Tua mensagem e colocá-la em prática na nossa vida. Guarde e proteja a nossa igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra do Senhor, acompanhe aí a leitura na sua Bíblia. Vocês já me conhecem, a minha Bíblia tem uma versão um pouquinho diferente, tá? E na minha está escrito assim, versículo 19, tá? Romanos 8, eu quero ler o versículo 19. Diz assim, pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que, com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Pois sabemos que, até agora, toda a criação geme como dores de parto. Versículo 25. Versículo 25 diz assim: mas, se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência e confiança. Amém? Amém. Amém. Expectativa, paciência, perseverança, confiança. Parecem tons aparentemente contraditórios, parecem uma linguagem que não tem muito a ver com as coisas, alguns contrastes que o apóstolo Paulo, com a sua inteligência, com a sua sabedoria, coloca para nós, e a gente sabe que isso vem inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Lei. Apóstolo Paulo era contra ou a favor da lei? São questões que muitas vezes são levantadas no mundo evangélico. Como assim? Em alguns pontos ele fala contra a lei, em outros pontos ele fala a favor da lei. Judeu era contra ou a favor? Ele estava ou não com o povo de Deus? Ele estava ou não com os judeus? Sabe, queridos, o capítulo 8 de Romanos, tá? É uma resposta ao capítulo 7. Nós podemos encontrar no capítulo 8 13 palavras que se relacionam ao pecado e 13 palavras que se relacionam à morte.
questões que são colocadas, muitas vezes, sobre a falência do homem, no caso do homem pecador. Quando nós assistimos um batismo, é comum a gente perceber as pessoas comentarem assim: o sepultamento do velho homem e o nascimento de uma nova criatura. A ideia que o apóstolo Paulo traz é que uma pessoa que se faz nova, de novo, que recria a sua vida, é uma pessoa que pode viver em novidade de vida, é uma pessoa que tem uma nova criatura, é uma pessoa que pode viver, é uma pessoa que tem glória, que tem vida, que tem esperança. Essa pessoa nasceu nos caminhos de Cristo, são herdeiros da redenção, são promessas que estão sendo cumpridas na vida deles. Eles que eu falo somos nós. Nós já vivemos em novidade de vida, nós já aceitamos Jesus como nosso Salvador pessoal, nós aceitamos a palavra do Senhor como única regra de fé na nossa vida. Sabe, queridos, o mundo era um antes da cruz e outro depois da cruz, e isso vocês podem notar que vale para o mundo todo, porque tudo é assim, antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus foi um marco na história da humanidade, creia as pessoas ou não, falando para ateus, para incrédulos, para qualquer tipo de gente. A história confirma a existência de Jesus, e nós, como seu povo, como seguidores do Senhor, como aqueles que estão buscando o reino celestial, como aqueles que estão buscando um novo marco na história da humanidade, não da primeira vinda de Jesus, mas agora da segunda vinda de Jesus, como deve ser a nossa postura? Qual deve ser a nossa postura? Como deve ser o nosso comportamento diante dessa nova realidade, né? Aprendemos nas Escrituras que o crescimento em Jesus é essencial. Nós aprendemos isso nas Escrituras. Isso acontece por meio de leitura da Bíblia, do estudo da palavra de Deus, através da lição da escola sabatina, através dos livros do Espírito de profecia, através da oração, através de momentos a sós com Cristo, né? De nós podermos, quem sabe, reservar um horário do dia, ou 2 horários, ou 3. Eu vou confessar a vocês que o desafio do irmão Milton foi muito difícil para mim. Reservar 20 minutos para ficar conversando com Jesus em voz altíssima, num lugar onde ninguém me ouve, só nós dois. Nem sempre nós temos essa facilidade, nem sempre nós temos essa logística, né? Às vezes a gente mora numa casa pequena e tem mais pessoas na casa, e a gente não quer que as pessoas ouçam o que a gente está conversando com Jesus. É um desafio. Eu costumo sair para algum lugar, às vezes estou andando num lugar, fazendo uma caminhada, e ali eu aproveito para conversar, porque não tem ninguém me ouvindo. Mas eu vou confessar para vocês que é um desafio. Momentos a sós com Cristo. A gente tem momentos a sós com o celular, momentos a sós com um colega de trabalho, momentos a sós com alguém em casa, momentos a sós com o irmão da igreja, mas momentos a sós com Cristo é muito difícil, é muito complicado. Mas é por isso que precisamos, porque são desafios que nós temos que enfrentar, né? Existe uma promessa para nós, e essa promessa é frequente, é constante. Ao longo de todo o Antigo e do Novo Testamento, Deus diz repetidamente: estou com vocês. Deus diz isso constantemente para nós: estou com vocês. Essa é a sua promessa mais frequente. No início, Ele estava com Adão e Eva, e nós fomos acompanhando a história da humanidade, nós temos tudo registrado aqui, né? Enoque foi um que aprendeu bem cedo como que era andar com Deus. Nós temos outros exemplos aqui. Davi foi um grande exemplo de como ter um relacionamento próximo com Cristo. Sabe, queridos, é interessante notarmos que ter um bom relacionamento com Cristo, um relacionamento íntimo com Cristo, não é uma coisa difícil, assim, complicada. É simples. É simples. O problema é que nós estamos num mundo muito materializado e a gente não consegue reservar um tempo para isso. Nós temos os nossos horários todos cronometrados, sejam eles para trabalho, para estudo ou para alguma outra atividade. Os nossos horários são muito contadinhos. E
a gente tem feito alguns estudos, estamos percebendo que o tempo está passando muito rápido mesmo. Os cientistas já estão conseguindo provar que o tempo está passando mais rápido do que era, por exemplo, há 4.000 anos atrás. A sequência lógica está mais acelerada. E, irmãos, não é difícil nós percebermos isso no nosso contexto pessoal. Não é difícil perceber. Desde o momento que a gente acorda de manhã, com um horário contadinho para tudo, a gente acorda, se a gente tem o hábito de reservar um momento para estudar a palavra de Deus, para estudar a lição, para ler uma meditação, a gente, com toda sinceridade, a gente tem que contar o tempo para fazer isso, porque se a gente perder o tempo, a gente perde o horário de entrar no trabalho, a gente perde o horário de cumprir um outro compromisso que já tínhamos feito antes. Às vezes a gente gostaria de se demorar um pouquinho mais na meditação da palavra de Deus, mas a gente tem um compromisso, então tem que fazer rapidinho e segue a vida. É um desafio constante estarmos na presença do Senhor, mesmo depois da queda. Jesus instruiu a humanidade, instruiu os israelitas a construir um santuário. Olha só, Jesus viu a possibilidade e a necessidade de estar perto da gente, de estar junto com a gente. Então ele falou: me farão um santuário, eu habitarei no meio de vocês. Olha que coisa interessante, né? A maior realidade da presença de Deus conosco é Jesus. O próprio Jesus se fez carne e veio habitar entre nós. O próprio Jesus veio para mostrar à humanidade como que é ser um cristão, como que é ser um seguidor da palavra do Senhor. E ele diz que o próprio nome já diz Emanuel, que quer dizer o quê? Deus conosco. Deus conosco. É o próprio nome dele já diz. Jesus quer dizer Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E antes de ele ascender ao céu, Jesus prometeu que estaria conosco sempre, até o fim de todas as coisas. É até o fim de tudo. Mateus 26, 28, 20 diz que até o fim dos séculos, até a consumação dos séculos, a gente não sabe como que vai ser esse fim. A gente só sabe que ele está chegando, a gente só sabe que está muito próximo, e nós não podemos descuidar, nós não podemos vacilar. Ele nos deu o Espírito Santo para habitar conosco e em nós para sempre. Os irmãos entenderam isso? O Espírito Santo foi disponibilizado para estar conosco. O nosso corpo é o quê? Templo do Espírito Santo. Só enquanto estamos aqui nessa terra, aqui está dizendo que é para sempre. Olha que bênção. Já imaginaram o que é você ter o Espírito Santo na sua vida, na eternidade, morando com o Senhor lá nas mansões celestiais, morando com Jesus aqui nessa terra depois de 1000 anos, essa terra toda renovada, novos céus e nova terra, e o Espírito Santo habitando em nós, e nós sendo o templo do Espírito Santo? Você não acha santuário na Nova Jerusalém? Não acha, não tem santuário na Nova Jerusalém. Nós somos o santuário de Deus. Ele fará um santuário e habitarei no meio de vocês. Deus já está mostrando para nós, desde o deserto, como que é ter um Deus do seu lado. Como que é você ter essa confiança, essa certeza de ter um Deus do seu lado. Deus está conosco o tempo todo. Pode ser que não sintamos a sua presença, mas isso não torna a sua presença menos verdadeira. O Senhor é quem irá à sua frente, diz Deuteronômio 31, 8. Ele estará com você, não o deixará, nem o abandonará. Não tenha medo, nem fique assustado. Olha só, que palavra de conforto, né? Num mundo tão complicado, que qualquer coisinha nos deixa com medo, nos deixa assustados. E Jesus está falando assim: estou com vocês, não tenha medo, fique tranquilo. Essa é a promessa de Deus para mim e para você hoje. Amém? Amém? Nós temos esse conforto. Daqui a pouquinho nós vamos para casa e vamos retomar as nossas rotinas da semana, né? Amanhã
já um novo dia vai amanhecer, nós temos os nossos compromissos assumidos, temos que levantar de manhã, temos que cumprir a nossa rotina, temos horário para cumprir um monte de coisa, horário para comer, horário para orar, horário para trabalhar, horário para atender alguma necessidade de alguém, né? Nós estamos chegando no final do ano, nós estamos aí em pleno processo aí de arrecadação de cestas básicas, de alimentos, para ajudar famílias que estão passando necessidade, possam passar um Natal com pelo menos um pouco na sua mesa, né? Que não passem um Natal com fome, e nós podemos ser usados por Deus para isso, e dedicar um tempo a partir de amanhã, quem sabe, algum horário do dia, a gente poder reservar um tempo para isso. Esse tempo significa talvez ir ao mercado, comprar algumas coisas para a nossa casa, e ao mesmo tempo, isso aqui eu quero levar para doar para alguém, tá? Quem sabe eu levo para a igreja já está juntando lá umas cestas básicas, isso aqui vai fazer falta, isso aqui vai ser útil, né? Vocês entendem? É nisso que eu estou falando, das rotinas normais de todos nós, independente da nossa condição econômica, da nossa classe social, da nossa idade, independente de qualquer coisa, todos nós podemos ter iniciativas como essa, né? Mas o que significa experimentar a presença de Deus na nossa vida? Primeiro, porque nós somos amados. Em uma viagem recente, voando de Hudson para Chicago, nos Estados Unidos, esse pastor estava sentado próximo a um executivo de uma companhia de tecnologia da informação. Ele já viajou pelo mundo inteiro e estava frequentemente ausente da sua casa, por isso sentia uma saudade imensa da família e tinha um número de telefone exclusivo para o uso deles. Normalmente suas ligações são rastreadas, mas a família pode ligar a qualquer momento e sabem que ele atende. Nenhuma voz soa mais doce para mim do que a da minha esposa e meus filhos, ele disse, esse empresário, né? Paro tudo para atender ao telefone e falar com eles. Queridos, esse exemplo foi contado aqui para que nós possamos entender que nenhuma voz soa melhor aos ouvidos de Deus do que a minha, do que a sua. Amém? Amém? Ele para tudo que ele estiver fazendo, todos os seus compromissos como governante, como rei deste universo, para me ouvir e para ouvir você. Amém? Sabe por quê? Porque nós somos propriedade exclusiva dele. A experiência que esse empresário estava passando, de ter que viajar dias e mais dias, ficar longe da família, e de ter uma linha exclusiva onde ninguém podia rastrear para só se comunicar com a família, é a experiência que eu e você temos. Nós temos uma linha exclusiva com Jesus, uma linha de relacionamento pessoal com Ele, e Ele está sempre disposto a nos ouvir. Olha que bênção, olha que privilégio. Sabe, queridos, isso sim é ter a necessidade de um clamor, de clamar a Deus, de dar distanciamento, de dar, vou usar uma palavra assim, mais chocante mesmo, né? De nos afastarmos mesmo das coisas deste mundo e podermos nos aproximar de Deus, darmos distanciamento das coisas deste mundo, das coisas seculares, das coisas materiais, e nos aproximarmos de Deus. Quando nós nos distanciamos de Deus, somos distraídos. Quando nós nos distanciamos das coisas deste mundo, nós somos atendidos pelo poder de Deus. Amém? Amém. Devemos buscar a Deus diligentemente, todos os dias. Se nós pudéssemos ver como que isso faz a diferença na nossa vida, nós poderíamos experimentar isso mais vezes. Nós podemos buscar esse poder, o poder de Deus, mesmo já estando cansados, mesmo já estando com sono, mesmo já estando com a idade mais avançada. Nada disso deve interferir no nosso relacionamento com Deus,
devemos deixar todas as nossas distrações de lado e separarmos tempo para procurar a Deus, sermos abençoados e conhecermos mais. Seremos assim, dessa forma, transformados pelo poder da sua ressurreição. Sabe, queridos, o grande poder que Jesus exerce nas nossas vidas hoje é o poder que Ele recebeu, que Ele adquiriu na sua ressurreição. Porque quando Jesus ressuscitou dos mortos, Jesus então assumiu inteiramente a forma 100% de Deus e 100% de homem. Ali Ele pôde mostrar para o universo que Ele entendia o que nós passamos, porque Ele foi um conosco, mas que Ele entende também o que Deus passa, porque Ele também é Deus. E o poder da ressurreição, que foi o mesmo para ressuscitar Jesus, vai também ressuscitar todos aqueles que descansarem nos caminhos do Senhor, que descansarem no Senhor. Amém. E eu falo uma coisa mais para vocês: tem uma ressurreição que às vezes a gente não percebe, mas o mesmo poder que foi usado, que é usado para ressuscitar uma pessoa morta fisicamente, também é usado para ressuscitar uma pessoa morta espiritualmente. É o poder de Deus. Amém. Esse poder está disponível na minha e na sua vida, hoje e para sempre. E nós podemos estar sempre dispostos a receber esse poder na nossa vida, procurar e buscar a presença de Deus todos os dias. Essa deve ser uma constante oração de cada um de nós. Sabe, queridos, a história deste mundo está no final, e a gente não pode se cansar de repetir isso. Por quê? Porque há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás, quando Jesus esteve aqui, já se falava que a história deste mundo estava no final. Os discípulos acreditavam que eles, vivos, iriam ver o mesmo Jesus que estava subindo, voltando. Os discípulos acreditavam que eles não iam passar pela morte, eles iam ser transformados. E eles pregavam isso com tanta vontade, com tanta garra, que o mundo inteiro da época ficou sabendo da existência de Jesus. A mensagem do Evangelho foi pregada no mundo conhecido da época, de tanto vigor, de tanta vontade que eles tinham de que Jesus voltasse nos dias deles. 2000 anos se passaram. Acontece que durante todo esse período, naquela época, as profecias bíblicas não tinham se cumprido. Então, hoje é fácil da gente entender por que Jesus não voltou naquela época. Porque Jesus é um Deus de ordem. Ele organiza as suas coisas, e as coisas dele têm que acontecer dentro do tempo certo. Se as profecias que precediam a volta de Jesus não tinham acontecido nos dias dos discípulos, Jesus poderia voltar naqueles dias? Não podia. É um raciocínio lógico nosso. Agora, depois de 2000 anos, com o conhecimento das profecias que nós temos aqui na palavra de Deus, percebendo e entendendo que essas profecias já se cumpriram, porque se cumpriram diante dos nossos olhos, nós temos relatos históricos disso, né? Como que as profecias foram se cumprindo, os sinais da volta de Jesus, que está escrito em Mateus 24 e 25, né? E Apocalipse revelando como que seria. Então hoje nós entendemos que o que falta ainda, e é muito pouco, é só a pregação do Evangelho ser concluída em alguns países que são hoje muito fechados. Existem alguns países que são muito fechados e as pessoas não têm acesso à palavra de Deus. Existe um lugar no mapa mundi que chama Janela 1040. Essa Janela 1040 é um retângulo, é um lugar no mapa que pega ali toda a parte ali do Oriente Médio, uma parte da Ásia, e essa região é uma região de difícil penetração do Evangelho. Os missionários que entram lá escondidos com uma Bíblia, quando são identificados, quando são localizados, eles são mortos. Muitos missionários nossos já morreram nessa região tentando levar a mensagem. Por exemplo, é muito difícil pregar o Evangelho hoje na Coreia do Norte.
E nós conhecemos como que é o regime lá do ditador norte-coreano. Então é muito difícil pregar o Evangelho. Aquilo que o homem não conseguir fazer na pregação do Evangelho, o poder de Deus vai fazer. Amém? Amém. O poder do Espírito Santo de Deus será derramado ali de alguma forma. Existe uma rádio mundial que prega a palavra de Deus, a Rádio Adventista Mundial, e ela pega em vários lugares do mundo, em lugares desertos mesmo, onde não tem nada, e a pessoa que às vezes tem um radinho de pilha, ela consegue ouvir a mensagem. E nós temos muitos, não tenho tempo de contar isso agora, nós temos muitos testemunhos de pessoas que se converteram recebendo a mensagem através de uma rádio dessa, amém? Amém. Olha só que coisa maravilhosa. Aí os irmãos falam, mas a internet está aí disponível para todo mundo. Não está disponível para todo mundo nesses países que eu estou falando para vocês. Lá existem bloqueios, é tudo bloqueado, só circula aquilo que o governo permite, só as notícias do governo, só as notícias que eles querem. Então é muito difícil, mas eu tenho certeza que como Deus já usou a inteligência humana para romper barreiras em várias partes desse mundo, vai continuar usando também. Então em pouco tempo essa mensagem será pregada em todo o mundo, e então virá o quê? O fim. Não tem dúvida disso. Se nós cremos na palavra de Deus e tudo que Ele escreveu está relatado e confirmado para nós, então estejamos preparados, porque esse dia está chegando, tá? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a nos relacionarmos mais com Ele, a termos mais presença, mais proximidade e não distanciamento. Nós possamos nos distanciar das coisas deste mundo e nos aproximarmos das coisas de Deus, e assim estarmos preparados para a sua volta. Amém. Esse é o meu grande desejo nesta noite, em nome de Jesus. Amém.